Boa noite, meu nome é Luiz Flávio, eu sou aluno de transformação de fase do professor Paulo Rangel Rios. Esse trabalho foi feito juntamente com o Luiz Paulo. Hoje eu vou estar resolvendo um exercício do Callister, a oitava edição, um exercício do capítulo 5, exercício 5.3 de problemas de projeto. O assunto desse exercício é difusão em regime não estacionário. Então, fazendo uma breve inclusão na matéria sobre difusão, né? A gente tem difusão em regime estacionário e não estacionário. Quando o fluxo difusivo ele não varia ao longo do tempo, a gente tem uma difusão de regime estacionário em estado estacionário, né? A equação, né, que correlaciona quando estamos no estado estacionário, o fluxo de difusão com o gradiente de concentração rege a primeira lei de Fick, certo? Quando nós não temos um estado não estacionário, difusão em estado não estacionário, no caso esse exercício vai envolver um pouco das duas, a difusão em estado não estacionário configura na maioria dos casos de difusão, que rege a segunda lei de Fick. Quando a gente tem difusão em regime não estacionário, o fluxo de difusão e o gradiente de concentração, né, no interior de um sólido, eles variam com o tempo, né? O resultado disso é um acúmulo ou um esgotamento líquido, né, do componente que se encontra em difusão, certo? Então, brevemente diferenciando um estado do outro, vamos para o enunciado do exercício. O que o exercício ele nos diz? A resistência ao desgaste de um eixo de aço deve ser aumentada pelo endurecimento da sua superfície. Isso deve ser realizado pelo aumento do teor de nitrogênio na camada superficial mais externa, como resultado da difusão de nitrogênio no aço. O nitrogênio deve ser fornecido a partir de um gás externo rico em nitrogênio a uma temperatura elevada e constante. O teor inicial do nitrogênio no aço, é o nosso C0, ele vai ser 0,002%. E a concentração na superfície que deve ser mantida, que é o nosso CS, ele vai ser 0,5%. E para que o tratamento seja efetivo, o teor de nitrogênio que a gente quer, que é o CX, vai ser 0,1%. E ele deve ser estabelecido numa posição de 0,40 milímetros abaixo da superfície, que vai ser o nosso X. E aí ele pede para a gente especificar tratamentos térmicos apropriados em termos da temperatura e do tempo. Então, esse é o ponto central do exercício, relacionar a difusão na temperatura e com a temperatura e o tempo, estabelecer essa relação entre esses dois fatores, né? Para as temperaturas entre 475 graus Celsius e 625. Ao longo da faixa de temperaturas, essa faixa estabelecida, a gente tem a constante pré-exponencial e a energia de ativação. A constante pré-exponencial para a difusão do nitrogênio no ferro é de 3 vezes 10 a menos 7 metros ao quadrado por segundo, e a energia de ativação vai ser de 76.150 joules por mol, certo? Então, o que a gente vai fazer primeiramente? Como a gente tem os teores, né, as concentrações de nitrogênio, a inicial, a da superfície que a gente quer manter, e a que a gente quer ter, que é 0,1%, a gente pode estabelecer uma relação, né, relacionando o CX, o C0 e o CS com as concentrações que a gente tem, dessa forma que está aí no slide. A gente obtém 0,1968, e aí a gente pode estabelecer relação. Quando a gente tem essa situação, a gente inicialmente, né, ele está em estado estacionário, certo? Essa difusão é uma situação de difusão em estado estacionário. A gente pode aplicar as condições de contorno, né? E aí essa parte de 1 menos x sobre 2 raiz de dt, a gente pode usar a função de Gauss, né? A gente vai ter valores tabelados, e aí a gente encontra esse valor de 0,8032, certo? Quando a gente usa a função erro, né, inclui a função erro nessa parte do problema, através da função Gauss e com a tabulação de valores para a função erro,
a gente consegue interpolar esses valores, né? Como vocês podem ver na tabela, dá para fazer uma espécie de aproximação, que é nada mais ou menos do que é a interpolação, e resolvendo essa interpolação através da aproximação de dados, né? Quando a gente olha a tabela, a gente consegue obter o nosso y, certo? Quando a gente encontra o nosso y, a gente passa a envolver a difusão em estado não estacionário, certo? E aí a gente vai começar a mexer realmente com os dados de coeficiente de difusão. O que acontece? A partir do momento que a gente encontra o nosso y, e como a gente tem o x, o que é esse x, né? Vamos lembrar lá de novo no enunciado do problema, ele fala que a posição, né, o x, o quanto ele quer que o teor de nitrogênio seja estabelecido abaixo da superfície. Então, o teor de nitrogênio de 0,1% deve ser estabelecido em uma posição de 0,4 milímetros abaixo da superfície. Esse é o nosso x. Então, é ele que a gente substituiria ali nessa equação do coeficiente de difusão. Então, quando a gente substitui ele, e obviamente usando a álgebra aí, isolando, né, o nosso coeficiente de difusão, a gente obtém 4,8 vezes 10 a menos 8 metros quadrados, certo? Como a gente já tem o coeficiente de difusão, a gente agora vai usar a fórmula do coeficiente de difusão, que nada mais é a difusividade, né? Falando um pouquinho dela, ela é uma propriedade que indica a mobilidade de uma molécula dentro da outra, né? O quanto que essa molécula consegue se mexer a partir de onde ela está. Então é isso que a gente tem agora, a gente já tem o valor dessa difusividade, do coeficiente de difusão. Como que é a fórmula do coeficiente de difusão, né? Ele envolve, a gente tem que o coeficiente de difusão é igual a constante pré-exponencial que foi dado no exercício, que é de 3 vezes 10 a menos 7 metros ao quadrado por segundo, vezes a exponencial da energia de ativação sobre RT. R a gente tem que é a constante dos gases e T é a temperatura absoluta, certo? Quando a gente substitui, o que falta a gente encontrar aqui? É o tempo. A gente não tem o tempo. As temperaturas foram dadas no exercício. Então, como a gente tem o coeficiente de difusão, a gente tem o D0, que é a constante pré-exponencial, a gente tem os valores da energia de ativação e da constante dos gases, a gente só isola o tempo, certo? A gente isola o tempo e deixa a temperatura para a gente substituir, né, nos valores na faixa, né, que o exercício nos deu. Então, quando a gente isola o tempo, a gente obtém essa relação, que é o mais importante no exercício, de tempo é igual a 0,160 dividido, né, sobre a exponencial de menos 9.164 sobre T, certo? Quando a gente obtém essa relação, a gente pode chegar, né, às conclusões, né? Temos a função toda dependente da temperatura para acharmos o tempo, certo? Então agora a gente pode substituir valores arbitrários que a gente quiser dentro dessa faixa citada de 475 graus Celsius e 625. Obviamente a gente tem que passar para Kelvin, né, porque tem que estar no SI. Então vamos supor 480 graus Celsius. Substituindo na relação, a gente tem que o tempo igual a 30.853 segundos, certo? Para ocorrer a difusão. Então, para essa temperatura, esse vai ser o tempo. Vamos prestar bastante atenção. Quando a gente passa para 550, ou seja, aumentamos a temperatura, a gente vê que o tempo decai. O tempo agora da difusão foi para 10.959. Passando mais uma vez, quando a gente passa para 625, que é o máximo, né, entre as temperaturas, a faixa de temperatura dada, o tempo foi de 4.324 segundos, ou seja, a gente consegue a conclusão de que quanto mais a temperatura aumentar, o tempo de difusão diminui, certo?